Quantas espécies existem no planeta Terra? Centenas, milhares, alguns milhões? É possível que exista entre 10 a 50 milhões de espécies habitando o planeta Terra junto a nós nesse exato momento. O que você não espera é que em uma estimativa apenas 1,5 milhão foi classificada e catalogada. Em uma visão mais otimista, apenas 15% das espécies são conhecidas por nós. Existem diferentes espécies de animais que ainda não foram descobertos e grande parte deles estão no oceano. Estima-se que apenas 5% do oceano foi mapeado pelo homem, o que significa que o universo submarino segue sendo um mistério para a humanidade. As partes mais profundas do oceano são um dos maiores desafios para explorar, com todas as limitações da engenharia e os desafios biológicos. Por isso, tudo que vem lá de baixo parece bizarro, quase alienígena. Então, vamos mergulhar na vastidão do oceano e descobrir os mais diversos tipos de criaturas desconhecidas que lá habitam. Nas profundezas sombrias e misteriosas do oceano, existe uma criatura que evoca tanto o fascínio quanto o mistério: o Stargazer, ou Olheiro das Estrelas. Com seu corpo robusto e cabeça achatada, esse peixe está perfeitamente adaptado para a vida no fundo do mar. Sua coloração discreta e hábito de se enterrar na areia tornam-no praticamente invisível à espera de sua próxima presa. Seus olhos protuberantes, posicionados no topo da cabeça, não apenas conferem a ele uma aparência estranha e alienígena, mas também desempenham um papel crucial em sua estratégia de caça. A peculiaridade do Stargazer reside em seu método de emboscada. Enterrado na areia, ele espera pacientemente apenas seus olhos visíveis enquanto observa silenciosamente o movimento acima dele. Suas adaptações não param por aí. O Stargazer possui glândulas de veneno localizadas em suas nadadeiras dorsais, permitindo-lhe injetar toxinas paralisantes em suas presas, garantindo uma captura eficaz e segura. Esta habilidade venenosa é uma defesa formidável contra predadores e um recurso valioso em seu arsenal de caça. Além de suas características físicas impressionantes, o Stargazer também possui órgãos elétricos especiais que lhes permitem gerar descargas elétricas para a detecção de presas e defesa. Estudar o Stargazer representa um grande desafio devido às profundezas extremas e às condições adversas em que habita. A lula vampira do inferno é uma criatura fascinante que habita as profundezas escuras do oceano. Apesar do nome sugestivo, ela não é uma verdadeira lula nem um polvo, mas pertence a uma ordem própria chamada Vampiromorphida. Seu nome deriva das membranas escuras que se estendem entre seus tentáculos, que se assemelham a uma capa, evocando imagens de vampiros míticos. Essa criatura misteriosa pode ser encontrada em profundidades que variam de 500 a 1000 metros, medindo geralmente entre 30 a 40 centímetros de comprimento. A lula vampira do inferno possui olhos grandes e sensíveis para detectar a menor quantidade de luz que chega às profundezas. Uma das características mais distintas da lula vampira do inferno são seus tentáculos modificados, que possui filamentos finos e ramificados chamados de cirros. Esses cirros são usados para capturar presas minúsculas como plâncton e pequenos crustáceos, que são a base da sua dieta. Ao se sentir ameaçada, ela pode se enrolar, cobrindo completamente seu corpo com seus tentáculos e exibindo uma capa escura em um comportamento defensivo que pode confundir predadores. Além disso, ela pode emitir uma substância viscosa bioluminescente que cria um brilho azul esverdeado ao redor do seu corpo,
Este muco luminoso pode distrair ou confundir predadores, permitindo que ela escape de situações perigosas. Peixe-gota é uma criatura que atrai curiosidade e até mesmo os risos por sua aparência peculiar. Habitante das águas profundas ao largo da Austrália, Tasmânia e Nova Zelândia, esse peixe vive em profundezas que chegam a 1.200 metros abaixo da superfície do mar. Seu corpo flácido e gelatinoso é uma adaptação engenhosa para suportar as condições extremas de pressão nessas profundezas. O peixe-gota não possui músculos fortes, e sua estrutura corporal se assemelha mais a um gelatinoso saco de pele, o que lhe confere aquela aparência derretida característica. Apesar de sua aparência bizarra e inusitada, o peixe-gota é um predador eficaz, alimentando-se principalmente de pequenos crustáceos e moluscos que encontra no fundo do mar. Sua dieta é possível graças à sua boca larga e flexível, que pode engolir presas facilmente. Curiosamente, a forma gelatinosa e flutuante do peixe-gota não é sua aparência real quando fora d'água. Na pressão atmosférica normal, sua estrutura se desintegra e ela adquire uma forma mais convencional de peixe. Embora muitas vezes seja retratado como uma figura cômica, peixe-gota é um exemplo fascinante de adaptação à vida nas profundezas do oceano. Seu estilo de vida tranquilo e adaptável ilustra como a natureza pode encontrar maneiras surpreendentes de prosperar em ambientes hostis e desafiadores. Uma nova espécie de tamboril, descoberta em 2017, próximo à costa do Brasil, no Oceano Atlântico, é um peixe singular que captura a atenção à primeira vista com sua coloração rosa ou laranja avermelhada, destacada por olhos arregalados e uma pele adornada com escamas em formato de espinhos, dando-lhe uma aparência única e intrigante. Adaptado para as águas profundas, habitando geralmente entre 300 a 400 metros de profundidade, o sapo marinho faz uso de um apêndice pendurado na frente de sua cabeça. Esse apêndice funciona como uma isca, essencial para atrair presas na escuridão absoluta das profundezas marinhas. Além disso, suas barbatanas modificadas permitem-lhe caminhar habilmente pelo fundo do mar, adaptando-se ao terreno rochoso e aos fundos de lama que constituem o seu habitat principal. A vida nas profundezas escuras e pressurizadas exigiu do sapo marinho adaptações especiais. Ele desenvolveu habilidades impressionantes de camuflagem, permitindo-lhe mesclar-se perfeitamente ao ambiente escuro e pouco iluminado em que vive. Essas características não só o ajudam a se esconder de predadores, mas também a se aproximar silenciosamente de suas presas, sendo uma espécie intrigante que habita no profundo mar. Granadeiro é o peixe em maior abundância nas profundezas de até 6.000 metros de profundidade. Também são conhecidos por peixes-rato e vivem nas águas profundas do Atlântico. São principalmente animais betônicos, o que significa que passam tempo no fundo da coluna d'água, embora algumas espécies sejam pelágicas e nadem em mar aberto. Possuem uma primeira barbatana dorsal ereta e uma segunda barbatana dorsal curta, que se estende até o final da cauda. Quase todas as espécies não possuem barbatana caudal. Os granadeiros vivem nas encostas continentais, que é a parte do fundo do oceano que desce para o abismo. Eles também vivem nas plataformas continentais, em habitats de corais profundos. Não há luz solar onde vivem. Eles têm olhos enormes para detectar qualquer luz nas profundezas escuras. Às vezes, eles usam o focinho como uma pá para desalojar a presa e podem ser vistos nadando com o nariz voltado para o sedimento em busca de uma refeição. Granadeiros são predadores
poderosos e comem peixes, crustáceos, celápodes e muito mais, embora algumas espécies também sejam necrófagas. Granadeiros têm escamas prateadas e reflexivas e têm em média de 30 a 60 centímetros de comprimento, embora as espécies maiores possam ter mais de 91 centímetros de comprimento. Os humanos comem granadeiros e os seus predadores naturais incluem baleias de bico, focas e golfinhos. Pouco se sabe sobre os atos de acasalamento dos granadeiros. Os machos são descritos como tendo o focinho mais longo do que as fêmeas, o que pode indicar um papel no namoro. Como um peixe-sapo, alguns granadeiros possuem sons, contraindo os músculos contra a bexiga natatória. O peixe olhos de barril possui uma característica distintiva e peculiar. Sua cabeça é completamente transparente. Os olhos deste peixe, situados internamente, estão orientados para cima, permitindo-lhe observar o que acontece em cima dele. Essa transparência singular da cabeça é o que possibilita o peixe olhos de barril capturar luz em um dos ambientes mais escuros do planeta. Habitando as águas obscuras do Oceano Pacífico e Índico, o peixe olhos de barril pode ser encontrado em profundezas que variam entre 500 a 2.500 metros, onde a luz é escassa. Essa tonalidade verde dos olhos deste peixe vem de um pigmento amarelo, que funciona como uma espécie de óculos de sol, ajudando-os a localizar suas presas nas profundezas escuras do oceano. Nas profundezas escuras e misteriosas do oceano, habita uma gigante que desafia a imaginação humana por nome de lula colossal. Um ser extraordinário, considerado o maior invertebrado do mundo, podendo ultrapassar os 15 metros de comprimento. Pode não ser capaz de virar navios, mas ainda assim é o maior invertebrado conhecido no mundo. A lula colossal habita as profundezas dos oceanos, especialmente no Oceano Austral Antártico. Os adultos vivem a mais de 2.200 metros de profundidade, enquanto os mais jovens são encontrados em profundidades que não ultrapassam os 1.000 metros. A primeira vez que os humanos tiveram contato com essa criatura foi em 1925 e desde então poucos exemplares foram encontrados, mantendo a lula colossal como um dos seres mais enigmáticos e fascinantes do oceano. Imagine um dos menores crânios do reino animal, mas com uma boca que se abre amplamente como a bolsa de um pelicano. É assim que a enguia grouper captura sua presa, utilizando sua pele super elástica para engolir animais muito maiores do que ela. A enguia grouper tem olhos pequenos que, ao invés de formar imagens, detectam vestígios de luz em intensidades muito baixas. Ela se locomove através das águas escuras com o seu longo rabo em estilo chicote. Apesar do seu crânio ser um dos menores crânios do reino animal, comparado ao tamanho do corpo, a enguia grouper consegue engolir presas muito maiores graças à sua boca extremamente grande e pele elástica. Os Nemertea, seres esguios e flexíveis, deslizam silenciosamente pelos recantos aquáticos do nosso planeta. Com corpos que podem se estender como fitas, eles habitam desde as águas salgadas dos oceanos até os cantos úmidos da Terra. Esses invertebrados não segmentados são mestres na arte da predação. Armados com uma probóscide extensível, é uma espécie de tromba que se projeta rapidamente para fora do corpo. Esses vermes vivem principalmente em águas costeiras, abrigando-se em cavidades, abaixo de pedras, no lodo, na areia ou entre as plantas, e se alimentam de pequenos invertebrados, capturando suas presas com a probóscide extensível,
que lança secreções neurotóxicas e pegajosas, capturando suas presas com uma probóscide extensível que lança secreções neurotóxicas e pegajosas. Sua locomoção consiste em rastejar-se pelo mar ou pela superfície em que vivem, o mar e a superfície terrestre. Essas são algumas das criaturas mais interessantes que habitam no planeta Terra. Criaturas assustadoras e bizarras. Existem milhares de espécies que não foram descobertas, mas que um dia virão à tona e despertará em nós esse sentimento de estranheza para entender cada vez mais sobre sua natureza e vida.